Quando digitamos nossos textos, devemos usar uma configuração mínima para a letra e para o parágrafo. Vamos estudar agora como exibir marcas de parágrafo e símbolos ocultos, alinhamento e espaçamento das linhas e a primeira linha do parágrafo. Mostrar ou ocultar marcas de formatação dos parágrafos e símbolos ocultos. O Word, como todo programa, para definir os elementos do meu texto, como títulos, parágrafos, espaçamentos, quebras de linha, tabulações, ele possui informações que ficam ocultas. Eu diria informações da programação. Algumas dessas informações eu posso deixar visível para que eu possa melhorar o visual do meu texto. E eu deixo esses elementos visíveis aqui, ó, página inicial, parágrafo, neste botão, marcas de parágrafo e outros símbolos ocultos. Clicando, esses símbolos aparecem. Então eu tenho aqui quebra de parágrafo, né, ou início de parágrafo, criação de parágrafo. Teoricamente, quando eu dei um Enter, aparece esse símbolo. Eu criei um parágrafo. Eu tenho quando eu dei um espaço aqui, um pontinho. Quando eu fiz uma quebra manual de linha. Aqui eu tenho tabulação e entre outros símbolos que aparecem. Aqui abaixo eu tenho aqui quebra de página e na outra página eu tenho aqui uma pequena tabelinha para entendermos alguns desses símbolos. Eu vou desmarcar aqui então o mostrar ocultar. Olha só, espaço, um pontinho, quebra de linha manual, uma setinha. Este símbolo é parágrafo, tabulação é aqui uma setinha e espaço incondicional são bolinhas, quando eu tenho algumas configurações especiais na minha fonte. Vamos então agora aplicar os alinhamentos nos nossos parágrafos. Eu vou reduzir o zoom para termos uma melhor visualização e vou selecionar aqui os nossos parágrafos. Tá? Executando a seleção exata, eu percebo que o alinhamento padrão, quando eu abro o Word, é o alinhado à esquerda. Tá? Aqui, na página inicial, no grupo de comandos para parágrafo, então eu tenho esses 4 botões, que é o acesso rápido aos alinhamentos. O outro alinhamento que nós temos é o centralizado, então, ele pega aqui as margens, o espaço para edição, divide ao meio e divide o conjunto de caracteres para a esquerda e para a direita de forma igual. O alinhamento à direita, colocando o texto todo à direita, e o ideal para esse tipo de parágrafo, que é o alinhamento justificado, alinhado tanto à direita como à esquerda. O acesso a essas configurações eu tenho também pela caixa de diálogo tradicional de parágrafo, que eu acesso aqui, por este botão. Aqui as configurações de parágrafos podem ser executadas por inteira. E eu tenho aqui o alinhamento, com todos os tipos, o local onde eu vou aplicar, no meu caso no corpo de texto, e aqui uma pré-visualização. Eu escolho o tipo de alinhamento desejado e dou OK. Agora, rapidamente, eu quero fazer um comparativo entre o alinhamento à esquerda com o alinhamento justificado. Eu vou abrir um parágrafo aqui rapidinho. Olha só, este parágrafo está alinhado à esquerda. Então, vamos observar suas características. À esquerda, bem encostado à margem, nós temos todas as palavras no mesmo padrão de posicionamento, alinhado. E à direita isso não ocorre, por causa da quantidade de palavras que nós temos dentro da linha. Se nós justificarmos, olha só, há uma padronização, então, do posicionamento das palavras, tanto à esquerda, encostado à margem esquerda, como à direita. As últimas palavras encostam na margem. E aquele espaço que nós percebemos diferente entre linhas, ele é redistribuído entre as palavras da linha, de forma quase imperceptível, com exceção na última linha. Vamos trabalhar então agora o espaçamento simples e espaçamento de 1,5 pontos entre as linhas do parágrafo. Vou retornar para o meu documento anterior
Vou colocar o alinhamento justificado e aumentar o zoom. Então, para trabalharmos aqui o espaçamento entre as linhas do parágrafo, eu vou trabalhar neste local, no grupo de comandos para parágrafo, aqui, neste botão. Aqui eu tenho uma lista de opções para o espaçamento. Tá? Quando eu passo o mouse, eu visualizo na página o resultado final. Então eu vou escolher aqui o e-mail e observem que o espaçamento entre o parágrafo ficou bem agradável. Selecionando novamente para retornar ao espaçamento simples, eu venho e vou utilizar então aqui o espaçamento 1. Eu tenho acesso às configurações de espaçamento também pela caixa de diálogo. Aqui, opções de espaçamento de linha. Nesta região, já selecionado para valor, eu posso também escolher aqui na caixa de listagem. Outra forma de acessar a caixa de diálogo é pelo botão de configurações do parágrafo e vindo no local de espaçamento entre linhas. Perfeito. Então agora eu vou configurar a primeira linha do meu parágrafo. Todas as configurações eu sempre executo selecionando o local a ser configurado. Então, como eu vou configurar esse parágrafo, eu seleciono. Também posso, no caso do parágrafo, simplesmente clicar dentro do parágrafo. E aqui, na régua, eu vou mover o recuo de primeira linha para o valor desejado. Normalmente, nós usamos 1,5 para esta configuração. Esta configuração eu também consigo executar, eu vou colocar nesse parágrafo agora, através da caixa de diálogo para parágrafo. Aqui em recuo especial, eu vou abrir a caixa de listagem e pegar recuo especial na primeira linha e vou atualizar o meu valor. Após, eu posso copiar essas configurações para os outros parágrafos. De que forma? Estando no parágrafo modelo, pego a ferramenta de pincel e passo sobre o parágrafo a ser configurado. Novamente, estou no parágrafo modelo, pego a ferramenta pincel e passo sobre os outros parágrafos, até concluir o meu trabalho. Observando o nosso exemplo aqui, percebemos que, com configurações simples de alinhamento, espaçamento e recuo da primeira linha dos parágrafos, o nosso texto já adquire uma boa aparência e uma boa apresentação.